Olá, caríssimos, sejam bem-vindos a mais um áudio deste canal da Liturgia da Palavra, nesta segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2019, terceira semana do Advento, já próximos do Natal, do nascimento de Cristo. Bem, antes de iniciarmos a Liturgia da Palavra, vamos iniciar, vou iniciar dando aquele pitaco do dia, que na verdade já está bem batido, já deu polêmica, já apareceu, tem outros canais que nós sabemos que os donos são cristãos, de outra denominação cristã, que é a respeito de um especial de final de ano bem... não sei nem o nome que dá, né? Na verdade eu já sabia, mas agora deu repercussão, tá dando repercussão no Twitter. Tem pessoas tomando partido de forma exagerada, no sentido de, lógico, tem quem defenda a sua fé, tá certo, né? Eu também não concordo com esse tipo de programa que faz chacota, denigre a fé alheia, incute ideias erradas em pessoas que às vezes poderiam estar tendo um contato mais verdadeiro, não é nem questão religiosa, da questão da palavra do Senhor, né? São pessoas que fazem os outros entrarem em queda, entrarem em pecado, entrar no erro. Que é o programa aí que vocês sabem do canal de streaming mais conhecido do planeta, né? Que tem as séries mais famosas e tal. Mas eu não vou falar exatamente desse especial de final de ano, porque todo mundo já falou. Dom Henrique Soares também já se manifestou a respeito, né? A outra TV que eu falei para vocês lá do pastor também já se manifestou ontem no programa dominical à noite. Inclusive um dos atores que fazem parte desse grupo, que é polêmico, vive sempre fazendo polêmica, já trabalhou nesse canal de TV e por divergências provavelmente políticas e tudo, que aí não vou entrar no mérito, cada um resolve sua vida, né? Resolveu não fazer mais declarações a respeito, quer dizer, então, tudo envolve questões políticas, ideológicas mesmo, e quem padece, né, além do Senhor Jesus sofrer essas injúrias, né, toda uma questão divina, questão sagrada, né, a imagem do sagrado é pervertida, colocando como uma questão político-ideológica, né, mas eu não vou entrar no mérito não. A única coisa que eu queria falar a respeito, só complementando e fazendo lembrança, eu acho que foi o ano passado, vou colocar alguns meses atrás, surgiu uma polêmica nos Estados Unidos, porque eu acompanho um canal católico americano, na verdade ele é descendente de mexicanos que habitam lá nos Estados Unidos, então, filho de imigrantes mexicanos, né? E ele já publicou, esse rapaz, ele tem um canal juntamente em parceria com outros colegas católicos na parte de denúncia do aborto, porque lá nos Estados Unidos o aborto ele é legalizado, realmente é preciso fazer piquete, manifestações na frente, gritaria e tudo, por conta que a coisa é levada de forma muito leviana lá, a questão do aborto. Eu só não concordo aqui no Brasil, porque a questão do Brasil é outra realidade. Você não pode importar certas coisas. Eu já falei, repito, vários áudios eu já comentei, teve grupos de mulheres e mulheres católicas, e aí entrou um pregador, e falar bem a verdade, eu não concordei com o ato, porque tem que entender o contexto social brasileiro, tem que entender a questão até que ponto é permitido o aborto ainda, porque claro que existem alas querendo aprovar o aborto no Brasil, mas ainda não chegou essa discussão. Chegaram outras coisas para discussão lá na Câmara dos Deputados, no Senado e tudo, né? Reformas e tal. Mas essa parte do aborto ainda não chegou. Existe a ala que quer aprovar, abrir as porteiras da questão de fazer o aborto. Isso existe. Agora, fazer piquete em clínicas de aborto aqui no Brasil, tem que entender que até que ponto é feito isso, qual que também é a questão da empatia com relação às moças que vão fazer esse tipo de procedimento, tem que entender isso também. Então aqui a realidade brasileira é bem diferente da realidade americana. Então isso eu também já expliquei, né, já falei, dei minha opinião.
Mas a questão é assim, o que tem a ver esse canal de streaming, canal de séries, e esse perfil que eu sigo do rapaz lá católico americano. Então, há alguns meses atrás, um ano atrás, foi colocado que abertamente muitas empresas mundialmente conhecidas, não é só americanas, né? A sede não é nos Estados Unidos, a sede pode ser no Japão, etc, etc. Eles apoiam o aborto. E eu meio que me perdi um pouco no contexto de lá, porque eram várias empresas, desde marcas de eletroeletrônicos super hiper conhecidas do Japão, que a sede é no Japão, até redes de fast food, com aquela que o símbolo, aquelas de sanduíche mesmo, né, que faz aquele kit promocional que tem um símbolo de um palhaço amarelo, e essa rede de streaming de séries, que essas empresas são pró-aborto. E esse rapaz estava promovendo, né, estava fazendo seu piquete virtual, no sentido, não é piquete, mas é sua manifestação virtual, dizendo não compre mais produtos, não entre nessas lojas de fast food, nessas redes de fast food, não assista séries nesse canal de streaming. Então eu estou apenas alertando. Veja bem, desculpa, se você né, sempre gostou de séries, de filmes e se diz católico, olha, em primeiro lugar, existem duas possibilidades, né, aí cabe à sua consciência, que eu vou apontar aqui com relação a isso. Primeiro, você pode dizer que não sabia. Tá, tudo bem que você não sabia. Só que o próprio canal de streaming, qualquer coisa que venha vinculada à mídia, mídia televisiva, mídia visual, mídia de propaganda e marketing e tal, sempre tem um foco que vai definir o seu posicionamento até no quesito religioso. Ou ateu mesmo. Não adianta vir dizer. Senão, desculpa, você está ou muito mergulhado no todo dia, no cotidiano, que você está tão influenciado desde criancinha que você não percebeu. Então aí também é perdoável, por isso que não podemos julgar ninguém, né? Tudo, né? Desde que você tome a consciência. Então, se você se chocou com essa questão do Porta dos Fundos, né, que é esse grupo aí, que eu falei, até porque eu não gosto de dar visibilidade, a questão assim, se você até agora se chocou agora com isso, você vai me desculpar, mas você não está percebendo os sinais que esse canal de streaming está dando ao longo dos anos, que eu já percebi. Né? Faz uma série a respeito do Lúcifer, vai fazer uma série a respeito do Drácula, vai fazer uma série a respeito da liberalidade sexual, não sei o que. É só observar o tipo de série que eles se embutem. Eu estou falando séries que eles produzem, não estou falando do resgate das séries. Talvez no começo, realmente, no começo, né, esse canal de streaming, eu não vou falar o nome, né? Você já sabe. Parecia algo interessante porque estava resgatando todas as séries antigas e tudo. Isso foi uma forma de pescar a gente. Depois eu comecei a perceber assim, mas qual que é desse canal de streaming? Na verdade, o primeiro indício que eu fiquei chocada, que isso me valeu o epíteto de mente doentia, né? Mas eu tá perdoado a pessoa, porque na verdade também, eu vou ser bem franca em falar, certas coisas eu não trago mais para minha vida, né? Não estou falando da pessoa que me chamou disso, é que fique na misericórdia de Deus, né? Tem que perdoar mesmo, tá chegando no final do ano, vou perdoar a pessoa. Coitado, a pessoa nem sabe também, deve estar embutido na vida, acha que a vida é que eu case, que eu tenho uma vida, para de ficar pensando essas coisas, mas alguém tem que pensar diferente também, né? Começou com uma série a partir de um livro, até esqueci o nome do livro, falava transferência de alma em corpos, uma coisa assim, uma coisa meio high-tech, futurista, fez um burburinho na época, mas depois baixou a bolinha. Né? Aí fui investigar melhor quem que era o autor é um ativista aí de uns direitos que eu não concordo, e tal, e escreveu uma trilogia estranha, futurista, parecia interessante, cheguei a comprar o livro, e na sequência apareceu inclusive a propaganda dessa série nova nesse canal de streaming. E aí o que aconteceu? Alguma coisa carbono, não sei o que. Eu só sei que o rapaz, a alma dele é transferida em outro corpo. Uma doideira mesmo. Só que vem aquela história, parece que estão modernizando o vampirismo, sabe como?
a imortalidade no corpo, que é um tema caro para certas seitas obscuras mesmo, de magia negra mesmo, sabe? De colocar como uma coisa legal, ser imortal no mesmo corpo, trocando de corpo, mas tendo a mesma alma, não encarando o fato da morte nos levar para a glória de Deus, que isso, dentro da nossa fé, chega a ser até uma coisa, entre aspas, uma coisa meio de aberração. Aí quando eu percebi isso, já tem uns anos, aí eu comecei a ficar meio ligada, assim, mais atenta a qual que é desse canal de séries. E logicamente, né, recentemente, se vocês não lembram, esse grupo aí que vai fazer essa questão aí do material de fim de ano, chegou a ganhar um prêmio, acho que nos Estados Unidos, há uns meses atrás, faz pouco tempo. E qual que é Aí vem a pergunta, você tem que sempre fazer as perguntas, né, gente? Desculpa, tem que começar a perguntar, não ficar aceitando as coisas como se fosse uma lata de sardinha super saudável. Sabe lá Deus se aquilo é sardinha mesmo que está agora sendo vendido, entendeu? Essas coisas enlatadas. Veja, é só fazer uma questão de raciocínio um pouco lógico, observar as notícias. Esse grupo brasileiro aí ganhou um prêmio nos Estados Unidos por causa de um outro programa que eles fizeram, e eu já fiquei meio atenta. Falei, ué, mas qual que é deles? Ah, e não demorou muito, lançaram esse fim de ano, que já antes de ser lançado efetivamente, já está dando polêmica, já está dando muito pano para manga, está dando briga na internet. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você pode continuar a sua assinatura nesse local aí, mas primeiro, você está apoiando uma empresa pró-aborto, que já é denunciada lá nos Estados Unidos mesmo. E não é de hoje. Essa informação você não saber, não tem problema, porque às vezes você não acompanha redes sociais americanas, do pessoal católico americano, e eles são bem fervorosos, assim, são bem combativos mesmo, assim, chega a ser quase haters, mas alguém tem que ser lá, né, até porque não tem muito católico nos Estados Unidos, a maioria é protestante. Aí vem o pessoal, me desculpa, não estou criticando quem criticou, não estou criticando, só estou dizendo, prestem mais atenção nessas coisas enlatadas, essas coisas, esses canais, essas marcas. Eu mesmo não como mais nessa rede de fast food e não assino esse canal de streaming, porque para mim não vale a pena. Depois que eu vi o material que eles ficam produzindo lá nos Estados Unidos e trazem aqui para nós, aí eu fiquei observando que não, eles têm o direcionamento deles, e não é um direcionamento, é um direcionamento que nos agride como católicos, na nossa fé católica, e na questão do ser humano mesmo. Imagina você ficar implantando a ideia de que dá para fazer transferência de alma para outro corpo, entre outras coisas, é uma loucura, sabe? Esse tipo de imaginação não vale a pena. Tem que ver o que você está trazendo para a tua vida. Por isso que às vezes eu indico um outro canal de streaming, que é o lumine.tv, que vai ter filmes católicos. Né? Então, é essa questão que eu estou trazendo para você. Que nem eu falei, primeiro ponto é que talvez você não soubesse e caiu na real. Ótimo, caiu na real, agora você tem que processar essa informação e decidir. Assino, continuo assinando ou não? Você está dando o teu dinheiro para um grupo, tá? Que você não sabe muito, assim, aparentemente tá esquisito, assim, a política ideológica deles, e até religiosa, porque onde tem política também rola essa questão de religião, se eles são antirreligiosos, que tipo de religião, porque até tem gente fora aí do Brasil que se considera satanista como forma de religião, então você presta atenção, você que está me ouvindo no canal. Outro ponto é assim, você pode até continuar assinando esse canal de streaming e fingir que não é com você, mas saiba que você está fomentando uma empresa pró-aborto e que tem bem forte uma ideologia político antirreligiosa católica, cristã. Católica e cristã, tá? Porque afeta os irmãos evangélicos, afeta os irmãos católicos. Então é isso que eu estou querendo falar aqui num outro ponto. Tá? Até acho feio dizer, eu já sabia, mas infelizmente eu já sabia. Tanto é que tem coisa assim, por exemplo, eu já falei, eu assisto um canal enorme que faz grande sucesso em telenovelas, já faz décadas, mas eu escolho o que eu vejo, porque eu também não posso jogar tudo fora. Contudo, é rede aberta. Né? Eu só pago a energia elétrica. Mas eu jamais vou dar meu dinheiro para ver lá o não sei o que play deles. Entendeu? Tem que ter postura também. Sabe, o brasileiro é muito
desculpa falar, mas o brasileiro não é muito como os europeus, até os norte-americanos, canadenses, que, por exemplo, aconteceu uma catástrofe ambiental, o pessoal já para de consumir aquele produto daquela empresa, daquela marca, porque aquela empresa fez um desastre ambiental, ou é ligado à pornografia infantil, ou descobre alguma coisa muito fora da casinha. E, inclusive, algumas atrizes, por exemplo, vou citar uma situação que é uma fofoca que aí apareceu, né? Que diz que uma atriz brasileira, muito na moda, sofreu uma polêmica aí por causa que foi envolvida num triângulo amoroso, mas ninguém provou nada. Aparentemente ela casada, muito bem casada, jovem, bonita. Ela ganha um cachê mais do que a Gisele Bündchen, uma atriz aí bem... que eu também acho que ela faz realmente pose de boa moça, me parece ser uma boa pessoa, faz o trabalho que tem que fazer, etc. Não é envolvida em polêmicas. Mas é aquela história, ela é muito bem paga, mas se essas empresas de cosmético, sei lá, tudo que ela faz de propaganda, descobrem que ela realmente teve a ver com um triângulo amoroso, que ela destruiu um casamento que era muito bem visto, inclusive, de outros colegas atores, ela ia perder todo o patrocínio, né? Porque as empresas não querem compactuar com a imagem de uma moça que tem mania de ser doidinha, para não dizer outra coisa. Isso é um exemplo. E o brasileiro faz o quê? Não, tem promoção, eu vou comprar lá. Mas aí a empresa é abortista, pró-aborto, né? Não é abortista, é pró-aborto. Inclusive, essa rede de fast food já fez um suposto... Fez coisa até pior que esse programa de fim de ano aí do streaming. Tô falando da rede de fast food de sanduíches aí. Que o pessoal gosta de uma promoção na época de Black Friday. Fizeram uma exposição de arte em que crucificaram o símbolo, que é o palhaço deles, na cruz. Foi na Alemanha, se não me engano. Então, meus queridos irmãos católicos e cristãos, não sei quem que está ouvindo isso aqui, mas se você se sentiu profundamente indignado com esse programa, que vai ainda ser lançado nesse canal de streaming, que já está dando um bafafá, e você pode ter certeza que vai ter gente que vai apoiar só para irritar o parente evangélico, o parente católico, sabe? Vocês precisam se modernizar. O que a gente faz com um povo desse? A gente reza. Mas tem que tomar uma atitude concreta, no silêncio mesmo. Não é velado, é no silêncio, sem muito alarde, dizer: eu não assino esse negócio aqui, eu não como sanduíche nesse local aqui. Então vocês precisam se informar mais do que acontece lá fora com relação a essas marcas. O que essas marcas de mega empresas, mega empreendimentos, promovem a arte, diz que é arte, ofende a fé católica. Por que a pessoa não faz, então, uma arte que ofenda a Maomé, para ver o que acontece com eles? Experimenta falar alguma coisa do Alcorão, para você ver se não vão jogar uma bomba bem no meio da empresa. Porque nós católicos temos por princípio a paz, temos por princípio a oração, a conversão. Mas é necessário também tomarmos posturas efetivas de: você está dando dinheiro, você está indo comer sanduíche nesse local? Sabe? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Para de ficar dando dinheiro para essas empresas. Olha, quer dar dinheiro? Procura saber, por exemplo, o carinha que faz o hambúrguer artesanal. Ou comece a fazer hambúrguer em casa. É que nem esses dias eu estava falando para uns colegas aí. Ficou muito comum chamar o pessoal para trazer comida na tua casa, que vem naquelas mochilas grandes, né, quadradas, coloridas e tudo, tem tudo que é marca. Aí não sei o que, não sei o que Eats, né? Assim como tem os aplicativos de motorista, tem os aplicativos de entrega de comida, certo? Eu falei para uns amigos aí, que é da área do direito, e falei assim: escuta, isso para mim tá me cheirando ao trabalho escravo. Moderno, trabalho escravo moderno, porque as pessoas às vezes não trabalham só aquelas 8, 6 horas, elas não param, elas trabalham às vezes 18 horas da vida delas, porque elas precisam cumprir meta. Virou o robozinho do aplicativo, gente, o entregador. Quando não existem os perniciosos bandidos que se utilizam do disfarce para assaltar as pessoas, para lesar elas comendo o produto delas, que isso eu vi também ontem no programa. Isso no Brasil, tá? Mas saiba que você está fomentando uma forma de trabalho escravo moderno. Né? Teve entregador que morreu de AVC, de tanto que trabalhou. Por quê? Porque, lógico, tem uma lógica aí. Se ele não atender, ele perde pontinhos, perde estrelinhas, sei lá, e não é mais chamado.
né? Demora para chamar ele. Aí ele tem que correr contra o tempo, ser o melhor entregador, mais rápido, mais ágil, mais isso, mais aquilo. Quando vê, o cara virou uma máquina de produzir dinheiro para quê? Para um aplicativo que você não sabe quem que é, não atende os direitos trabalhistas da CLT, porque aqui no Brasil ainda vigora a CLT, sabe? Então eu sei que existe desemprego, mas é necessário. A pessoa pode até fazer a experiência sendo entregador, você pode fazer a experiência da entrega, mas não fique, sabe, tenha consciência do que você está fazendo também. Se você chama um desses entregadores pelo aplicativo, saiba que você pode estar contribuindo com o dano da saúde daquele entregador. E ele não vai ser, ele não é visto como empregado, nem é autônomo. Antes fosse autônomo, né? Ele é usado por um aplicativo. Isso é uma cadeia sem fim. Eu estou falando, gente, porque às vezes as pessoas não pensam no que está fazendo, sabe? Porque é mais fácil. Sim, é lógico que é mais fácil. Todo mundo trabalha, tem o seu dinheirinho, quer comer uma pizza rapidinho, tudo, uma vez ou outra tudo bem. Mas toda vez você pedindo, será que não é hora de você fazer uma pizza? Não é hora de você visitar lá a lanchonete que faz a pizza gostosa, lá da Dona Maria, do seu Antônio, etc, etc, etc? Vai comer um hambúrguer lá no local novo que abriu para dar um apoio para aquele empreendimento, microempreendimento que dá realmente emprego, que a pessoa paga imposto, paga salário, paga o fundo de garantia daquele funcionário? Presta atenção também, gente. Pronto, falei. Né? O pitaco durou bastante, rendeu bem. Mas é necessário que vocês observem no que vocês estão fazendo. Presta atenção. Isso que eu estou falando dos entregadores de comida. Existem outros aplicativos interessantes no mercado. Inclusive, nesse canal aí das grandes novelas, tem aquele programa lá de empreendimento, como é que é? Minha mãe que fala errado o negócio, pequenas empresas, micronegócios, né? Tadinha, deixou o negócio mais micro ainda. Mas existe esse programa, que ele é um programa independente, ele passa no canal todo domingo lá, tal, né? E também tem a revista eletrônica. É um programa que existe já há 30 anos, eu acompanho, é um programa bacana. Você vê que tem gente que faz, como é que é, tem as plataformas lá que faz os aplicativos, até esqueci o termo, né, um termo em inglês, americano, mas eles se reúnem, fazem aplicativos para, por exemplo, levar pessoas para fazer pequenas costuras em casa, ou então manicure em casa, congrega os autônomos, aí sim não é trabalho escravo, aí você congrega esse povo num aplicativo para que eles possam atender pessoas de uma determinada região, de um bairro grande, porque São Paulo, por exemplo, que a maioria acontece em São Paulo e Rio. Então, mas em São Paulo, que é a cidade de São Paulo, é um baita de um lugar gigante, aliás, onde existe mais prédio por metro quadrado, né? Só se lidar com, sei lá, 2 quadras que tem vários prédios, potencial de clientes que existe ali em cada andar de cada prédio. Chega a ser, nossa, dá até um arrepio, né? Curitiba ainda não está nisso, mas fora outros bairros de São Paulo. Então são ideias realmente criativas, né? Que você junta pessoas. O rapaz tem o aplicativo, tem como agregar gente aí para pessoas que precisam daquele serviço, determinado serviço, por exemplo, costura, manicure, às vezes levar até compras para o apartamento dessas pessoas, porque as pessoas, né, São Paulo realmente é muito difícil você fazer compras supermercado. Aqui não, eu falo em Curitiba, graças a Deus, em cada lugar eu estou topando com um mercadinho, qualquer coisa aí, né? Sacolão de frutas e verduras. Mas em São Paulo é difícil, até a pessoa sair, perder um tempão. E tempo é dinheiro para eles, né? Tempo é preciso. Então existe o lado bom, que nem esse é um programa que quando eu posso eu assisto, até para saber o que está acontecendo, assim, o que tem de novidade, inclusive, para saber, para eu ser consumidora, né? E às vezes fico pensando, né? Poxa vida, eu poderia ter aqui na minha cidade também, certo? Mas eu estou falando dos males de alguns outros aplicativos de rede mundial que não se comprometem com a pessoa que está fazendo o serviço, não está nem aí, né? E fala que não, estou dando oportunidade para o pessoal trabalhar, quando na verdade, desculpa, é trabalho escravo moderno, sim. Pronto, falei. Fora essas questões aí, tem que descobrir se a empresa é pró-aborto, se não é ateu, se etc, se não fica zombando da dignidade das pessoas, se não fica usando as pessoas, inclusive. Tá? Então tome cuidado. É a mesma coisa você ir colocar gasolina num posto e que aí o carro começa a falhar. Você pode ter certeza que a gasolina, o álcool é adulterado. Não compre lá. E também outra situação que você observa,
Você vai numa empresa, qualquer coisa, supermercado, manicure, lojinha, se os funcionários te tratam mal, e se você vê um gerente tratando algum funcionário de forma arrogante, que humilhe na frente dos outros, você pode ter certeza, você dê meia volta, não dê seu dinheiro para essa empresa. Porque essa empresa sonega imposto, não paga fundo de garantia para o funcionário e ainda por cima ainda humilha o funcionário todo dia. Porque quando o vendedor não está animado para te atender, é porque ele é muito maltratado. E eu já vi empresas assim, aqui na cidade tem, não vou citar nomes, tem uma rede de mercado que eu não entro, mas nem me pagando. E olha que eles fazem promoções a rodo, só que eu só ver a cara dos funcionários. Tudo de mau humor, mas todos. Isso significa que o gerente já começa dando humilhação o dia inteiro. Já começa cedo. Trata o povo como se fosse lixo. Então você não apoia um tipo de coisa. Ah, mas o leite está barato. Você vai comprar em atacarejo. Aqui a gente chama de atacarejo. Atacadões que vende para pessoa comum, pessoa consumidor final. E vende também para CNPJ. Te vira, neguinho, mas não dê seu dinheiro, não fomente esse tipo de serviço, não fomente esse tipo de empresa, porque o empresário não tem comprometimento real com o funcionário. Isso é fácil de ver, é facinho, é só fazer alguns testes, vai 5 vezes lá e vê como é que é. Se você, qualquer hora do dia, da noite, sei lá, madrugada, se você vê que é a mesma coisa, não volte lá, porque não é só você que está reclamando, é todo mundo. Aí você faz uma enquete, pergunta se é por causa que você, preconceito, não, aí vai ver, a opinião é geral, todo mundo, aquela marca não entra, nossa, fui super mal atendida, sempre assim. E a pessoa, e o mega empresário faz o quê? Promoções, abre a empresa às 7h30 da manhã. Imagina, mercado. Abre a empresa às 7h30 da manhã para fazer megas ofertas em épocas estranhas, quando vê tá todo mundo mal-humorado lá dentro. Quem que tá ganhando? Em cima da vida de outras, né? Bem, essa segunda-feira eu resolvi falar isso, porque o troço estava entalado na minha garganta, a começar com esse canal de streaming. Aí agora redundou nessa minha opinião, porque eu também já estava querendo falar faz tempo. Então, põe a mão na consciência, veja se você não está contribuindo para um trabalho escravo moderno, porque existe, viu? Existe. Sei que não sabe. Se é que você não é o escravo moderno, né? Então repense se o teu trabalho... Sabe, às vezes a gente gasta um tempão numa empresa que depois, quando você vai descobrir, não pagava seu fundo de garantia, seu FGTS. Eu já vi colegas assim, 20 anos se dedicando para uma empresa, que eu já via na cara que aquele... O empregador não tratava todo mundo bem, os funcionários bem. Quando, sei lá, abriu falência, o funcionário não teve fundo de garantia pago por 20 anos. Você pense no prejuízo desse funcionário. Valeu a pena? Vá atrás dos seus direitos enquanto é tempo, enquanto não mudar a legislação, tá bom? Também é outra dica. Não fique alheio, não fique na dependência dos outros. Corra atrás também. Veja lá se estão pagando seu fundo de garantia, se está tudo certinho. Leia a CLT, leia a Constituição Brasileira, porque ainda vigora, tá? Bem, pitacão dado. Vamos começar a leitura hoje. Então vamos iniciar fazendo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Nossa, chega até a engasgar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, a primeira leitura está no livro dos Números, capítulo 24, versículos de 2 a 7 e depois de 15 a 17. Naqueles dias, Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado por tribos. O Espírito de Deus veio sobre ele e Balaão pronunciou o seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos. Oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos lhe abrem. Como são belas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Elas se estendem como vales, como jardins ao longo de um rio, como aloés que o Senhor plantou, como cedro junto das águas. A água transborda de seus cântaros e sua semente é ricamente regada. Seu rei é mais poderoso do que Agag, seu reino está em ascensão. E Balaão continuou pronunciando seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus e conhece os pensamentos do Altíssimo, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Eu o vejo, mas não agora, e o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de Jacó e um cetro se levanta de Israel. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 24, com o refrão: Faz-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor.
Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Aclamação. O salmo é o 64, na aclamação. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em Mateus 21, versículos 23 a 27. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo, e enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazem essas coisas? Quem te deu tal autoridade? E Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderes, também vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Lembrando, né, aqui termina a liturgia da palavra, mas lembrando qual que foi a liturgia de ontem. Né, foi Mateus 11, versículos de 2 a 11, em que, deixa eu pegar aqui, João Batista, preso, pede que os seus discípulos que estavam visitando ele perguntassem a Jesus se realmente Jesus era o Messias ou deveriam esperar outro. Porque olha só, João Batista ficou em dúvida. E o que Jesus fala? Falou que sim, falou que não? Nem falou que sim, nem que falou que não. Contudo, aí que está a questão. Ele deu uma resposta que quem estivesse na graça de Deus, na graça do Todo-Poderoso, perceberia que sim, Jesus é o Messias. Contudo, se não estivesse vivendo naquela época, um corpo tangível, um corpo físico ainda, só com o racional, diria que talvez que Jesus é apenas um profeta, assim como ele é considerado profeta lá por Maomé. Sério mesmo, lá no Alcorão, Maomé fala que Jesus é um dos grandes profetas. Engraçado, e vou fazer um adendo aqui. É interessante que no Alcorão existe um capítulo enorme a respeito de Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Para ver, né? E olha que a cultura islâmica, vocês veem como é que trata a mulher lá. Com desprezo, né? Mulher não é nada no Oriente. Seja médio no Oriente, no Extremo Oriente. Você acha que esse papo que nós falamos aqui no Ocidente, eles dão bola lá? Não, mulher lá não tem direito algum. Certo? Pronto, fiz o comentário. Então vamos nos recordar desse evangelho desse domingo para toda essa semana, dessa terceira semana do Advento. E agora, quem é Jesus para mim, para você, para nós católicos, para a nossa comunidade? Qual Jesus estamos falando? É o Jesus nascido de Nossa Senhora ou não? Tem muita gente que fala de Jesus por aí, caro irmão, cara irmã, mas desculpa, não é o mesmo Jesus, Nosso Senhor, que seguimos, não. Cuidado. Por isso que já no Evangelho Jesus já alertava, cuidado com os falsos profetas. Se falarem que Deus está ali, que o Todo-Poderoso está ali, não vá. Não vai. Melhor não pecar por pisar em lugar estranho, né? Do que, de repente, né? Perder a salvação aí por conta de, eu quero um milagre, eu quero minha salvação, eu tô morrendo e tal. E bebe essa água abençoada que eu paguei sei lá quantos reais, ou então vou fazer uma imposição de mãos aqui. Tá louco, gente. Deus me livre, saia disso. Bem, caro irmão, cara irmã, como eu já me avancei bastante, já deu um áudio já bem grandão, não vou me adelongar, né? Vamos encerrar por aqui, pedindo que o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, nasça nos nossos corações nesse Natal, tenhamos um Natal muito abençoado. Não precisa ser abarrotado de comida, de brigas, de família, falando mal um do outro, de bebedeira.
né? Que seja algo diferente. E se acontecer, vamos ter paciência, né? Se conformar um pouquinho, né? É família, não adianta, né? Mas tomara que tenhamos um Natal mais divino, mais sagrado, um Natal sagrado, um Natal de fato como ele deve ser para nós católicos, tá bom? Deus abençoe você, que seja colocado no Sagrado Coração de Jesus, né? E protegidos no manto de Nossa Senhora, nossa mãe e mãe de Deus. Paz bem.